Então, hoje a aula é sobre cinemática. Cinemática nada mais é do que a relação entre o espaço e o tempo. Alguns livros falam que nós somos filhos do tempo, né? Porque o tempo determina a nossa vida, determina o dia que nós nascemos, até o fim da nossa vida vai ser determinado pelo tempo. Como que a gente vai falar sobre relação espaço e tempo? A gente vai se apoiar nos conhecimentos de Newton e Einstein, né? Tem uma frase do Newton que fala bem: cheguei onde cheguei porque eu subi sobre ombros de gigantes. Para a gente estudar isso, a gente vai precisar subir em ombros de gigantes, que é o ombro de Newton e de Einstein, para aprender um pouquinho sobre cinemática. Então, a cinemática, o que ela estuda? Ela estuda o movimento dos corpos e não se preocupa qual é a causa do movimento, mas simplesmente o movimento em si. Então, o movimento aí do guepardo, da onça, o movimento do ser humano, só importa o movimento em si. Bom, o que é movimento, né? Os meninos estão em movimento, né? Estão sem sair do lugar aqui, né? Se você perceber, eles estão indo em cima das engrenagens, mas a distância entre eles permanece a mesma. Como que eu sei que eles estão em movimento? Eu preciso de um referencial. Quando eu preciso de um referencial, eu vou usar o conceito de Einstein sobre relatividade. O movimento depende do ponto de vista do observador. Se eu estou dentro do trem, as pessoas que estão dentro comigo, elas não estão em movimento, porque o meu referencial são as pessoas que estão dentro do trem. Se eu olho para as pessoas que estão na estação, então eu estou em movimento. Por quê? Porque eu estou vendo as pessoas se afastarem de mim quando o trem parte. Então, para se falar de movimento, a gente precisa ter um referencial. É onde que eu vou estar olhando para saber se está ou não em movimento. Agora, se eu olhar para o referencial aqui, por enquanto eles estão parados. Agora, nesse caso, eles se movimentaram, porque aumentou a distância entre o ponto de vista do observador, que é o menino, e o referencial, que era esse poste que estava lá na estrada, né? Aí eu tenho o movimento. Bom, no estudo do movimento a gente calcula a velocidade, se o movimento foi rápido, o movimento foi lento. Como que a gente calcula a velocidade? Dividindo o espaço percorrido pelo tempo gasto. Então a gente tem duas variáveis aí para calcular a velocidade, que é o espaço dividido pelo tempo. Se o tempo for curto, pequeno, a gente usa a unidade segundo. Então a gente vai ter a unidade metros por segundo. Se for um tempo demorado, a gente vai ter chamado quilômetros por hora. Então, as unidades mais simples aí de estarem usando é metros por segundo e quilômetro por hora. Como que se trabalha com isso? A gente trabalha dividindo o espaço pelo tempo. A fórmula em si, ela tem o delta, que o delta sempre quer dizer diferença. Então, eu vou ter delta S, esse S vem de space, do inglês, né? Então, a diferença do espaço, quer dizer o espaço final, menos o espaço inicial, dividido pelo ΔT, que é a diferença de tempo, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Então, tem uma prova aqui de 100 metros, a distância que ele vai correr é 100 metros, a gente vai contar, vai ver o tempo que vai demorar. Bom, demorou 9,69 segundos. Como que eu vou trabalhar então? Vou dividir os 100 metros, que é a minha distância, por 9,69 segundos. E vai dar a velocidade média, que vai dar 10,34 metros por segundo. Se eu quiser saber em quilômetros por hora, o que eu faço? Eu multiplico por 3,6. Né? Isso aqui é uma constante. Por quê? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Se eu dividir 3.600 segundos por 1.000, eu vou chegar a 3,6, que é o fator aqui de utilização para a gente transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Tá? A gente vai ver outros exercícios que vão ter essas conversões. Então, o desmembramento das variáveis, a gente vai ter, pode utilizar a pirâmide, né? A gente sempre costuma falar para os alunos usarem a pirâmide, o ΔS em cima, a velocidade média de um lado, o ΔT do outro. Então, eu quero o espaço. Se eu quero espaço, eu cubro o espaço, vai dar a velocidade média vezes o tempo, que está aqui. Espaço é igual a velocidade média vezes o tempo. Eu quero o tempo. Eu quero o tempo, então eu vou cobrir o tempo, vai dar o espaço dividido pela velocidade média.
e a própria velocidade média, que é o espaço dividido pelo tempo. As unidades que nós trabalhamos: quilômetro, que na verdade é 1000 metros, uma hora equivale a 60 minutos, um minuto equivale a 60 segundos e uma hora equivale a 3.600 segundos. E as conversões mais comuns são de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Se eu tenho metro por segundo e eu quero em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Né? Lembrando o exercício passado, a gente fez essa conta, multiplicou o resultado que estava em metros por segundo, multiplicou por 3,6 para achar em quilômetros por hora. Um outro exemplo de aplicação, né? Uma corrida de Fórmula 1 foram gastos 2 horas até a bandeirada final. Sabendo que a velocidade média do carro é de 242 km por hora, qual foi a distância percorrida? Então, nesse exemplo aqui, a gente vai calcular o espaço percorrido. Para a gente calcular o espaço, a gente vai usar o espaço, vai ser a velocidade média vezes o tempo. Bom, o que eu tenho aqui? A velocidade média é 242 km por hora. E o tempo, 2 horas. Então, velocidade média vai ser 242 e o tempo 2 horas. 242 vezes 2 horas, tem hora em cima e hora embaixo. O que eu faço? Eu corto. Né? Hora com hora eu corto e eu vou ter 242 vezes 2, que vai dar 484 quilômetros. Essa foi a distância percorrida pelo carro de Fórmula 1 nessa prova. Bom, outro exemplo de aplicação é calcular o tempo gasto na viagem, o tempo gasto no movimento. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Em uma das muitas viagens do seriado Vikings, eles vão a caminho para invadir a Inglaterra. Sabendo que a velocidade média dos seus barcos era de 22 km por hora e a distância entre as duas regiões era de 2.156 km, quanto tempo vai demorar para essa viagem? Então nós temos aqui os Vikings, cheios de energia, e vão invadir lá a Inglaterra. Né? No seriado lá várias vezes eles vão lá saquear a Inglaterra. Eles vão sair da Suécia, que é uma das terras dos vikings, e vão chegar na Inglaterra. Essa distância aqui é 2.156 quilômetros. E a velocidade do barco deles é 22 km por hora. Então, o que eu vou pegar? O espaço, que é 2.156 quilômetros, e dividir pela velocidade média, que é 22 km por hora. Nesse caso, eu tenho quilômetro em cima e quilômetro embaixo. Vou cortar o quilômetro, a resposta vai dar em hora. Então, 2.156 dividido por 22 vai dar um total de 98 horas. Então, os vikings vão chegar lá para saquear a Inglaterra em 98 horas. Bom, mas isso dá quanto em dia? Né? É só dividir isso por 24. 98 dividido por 24 vai dar 4 dias de viagem e eles vão estar lá saqueando a Inglaterra. Bom, muito bem. Né? Então, os vikings vão chegar felizes lá. Bom, então essa foi a aula sobre cinemática 1. Né? Espero que tenham gostado. Parece que a onça não gostou porque foi chamado de guepardo. E os vikings também não gostaram, tão bravos, porque falaram que não são só de irem lá sucatear, roubar as coisas dos ingleses. Eu queria mandar um abraço lá para os meus alunos lá do 9º ano que pediram. Um abraço a todos. Salve geral.